Vamos lá, gente. Vamos aí. Segunda-feira de carnaval. Aqui, para mim, é um bom papo. Sempre uma entrevista, eu falo. Muitas vezes é uma aula de história, aula de administração, uma aula de política. Eu entendo assim, tá bom? Então, a gente está conversando aqui com o Jorge Viana, né? Aqui não, e hoje, viu? Hoje deve ter muita gente em casa. Sim. Aí, certamente, tem muita gente nos acompanhando aí, graças a Deus. Boa tarde, TV Gazeta. Quero perguntar ao Jorge Viana se ele se sente injustiçado com algumas pessoas que não reconhecem pela revolução que ele fez em Rio Branco e no Acre no passado, e hoje, muitas vezes, até odiado por alguns pelo fato de ser do PT. É o Alex da Polônio Salles. Deixa eu ver mais gente aqui. Boa tarde, meu nome é Mauro Astério. Pergunta para o Jorge Viana, que trabalha com o Mohan, e nós sentimos muita falta dele. Quando ele era governador, ajudava muito o Mohan. Ele está falando aqui sobre o Mohan, quem mais? Essa coisa do Mohan é muito séria, porque o Brasil, o Acre, estava quase se livrando da hanseníase e voltou tudo de novo. Outro dia o presidente Lula me falava, ele chegava aqui no Acre e dizia, eu quero ir lá na Souza Araújo para visitar. Tu acredita? Ele ia lá, eu fui uma vez dirigindo o carro para ele, e tem uma passagem do Mohan, eu queria dar um abraço na turma, que quando eu assumi o governo, em 99, o salário estava atrasado 5 meses dos servidores. Todo no estado. Era 5 no interior e 3 aqui na capital. E eu botei o salário em dia no primeiro mês e comecei, todo mês eu pagava 2 salários. O do mês e um atrasado. Mas eu fiz uma inversão. Eu falei, qual é o critério de pagamento que tem aí? Quando pagam? Paga primeiro os maiores salários, as autoridades. Eu falei, vai inverter. Primeiro a receber vai ser o pessoal do Mohan. A pensãozinha, meio salário mínimo. Eu lembro disso. Rapaz, isso foi tão simbólico. E aí eu fiz um calendário, 8 anos sem atrasar nem um dia de salário. E pior, né? Os salários eram péssimos e a gente deu uma melhorada salarial. Por exemplo, professor ganhava os piores salários do Brasil, nós botamos entre os 3 melhores. De novo, é um pouco da história do nosso governo. Exatamente. Bom, tem mais gente aqui Mas aí tem um outro que perguntou injustiçado também, né? Se você se sente injustiçado hoje porque fez muito pelo Acre e pelo fato de ser do PT, muitas pessoas te odeiam pelo fato de ser do PT, mesmo gostando de você. Não, mas ele é do PT, aquela história. Mas tem gente que até diz, eu acho que a gente está vivendo no Brasil, faz alguns anos, quase uma década, de uma crise profunda. Ora foi falha do PT, ora foi falha de um Aécio Neves, ora foi esperteza dos opositores, mas aconteceu. De conflito, de divisão do país, até as famílias se dividindo. Isso não é bom. Sabe? Brigar na eleição, briga em casa, né? Muita disputar na eleição, tudo bem, mas o pessoal agora está brigando fora de eleição, dentro de casa, na hora no almoço de domingo. Não dá. Isso aí eu acho que foi uma coisa muito ruim. Agora, eu não tenho nenhum ressentimento, porque quando eu vou ver lá, na eleição de 2018, eu estava candidato ao Senado. Eu era senador, eu acho que eu fiz Ninguém presidiu mais sessão no Senado, apresentou mais lei, faziam o trabalho gastando menos, vice-presidente, trabalhando, ajudando o Acre pra caramba. Aí o pessoal nosso, do PT, botou 2 candidatos, aí disse que o outro candidato que era o prioritário. Foi nós que erramos. Eu não posso botar culpa no eleitor. Chegou lá, o eleitor falou, esse pessoal não se entende? Tirou. Não estou dizendo que é culpa só do PT, eu estou dizendo que algumas pessoas do PT fizeram isso comigo, fizeram isso com o próprio PT. E depois foi um erro atrás do outro, que também tem hora que tem erros meus também. Eu acho que tem um pouco de falha nossa. O fato de se criar a rejeição ao PT, por exemplo, porque o Acre aqui sempre foi de um estado diferente, mesmo em relação ao PT. Você acha que a Lava Jato contaminou o PT? Não foi nada de Lava Jato. Aqui criaram uma falsa ação contra o governo, inclusive do Tião, né? Com aquela operação que fizeram, que depois inocentaram todo mundo. Claro, inocentaram todo mundo. É que o Brasil entrou numa fase de hipocrisia. Resolveram dizer que estavam roubando... Denuncismo, roubando o Brasil, que o Lula, que a família do Lula era isso, era aquilo. E o pessoal começou a entrar e acreditar num negócio desse. Porque com as redes sociais, do jeito que estava, o pessoal usou com muita competência para fazer maldade. Isso veio de fora do Brasil. O pessoal usou isso na Europa para o Brexit, também lá, para separar a Inglaterra. Da União Europeia, a eleição do Donald Trump, Estados Unidos. Usaram isso, está provado. Usaram a manipulação, quer dizer, você faz o entendimento de o que é que a pessoa quer ouvir e põe lá. Então, isso foi uma coisa terrível. E acho
Acho que também tinha um acúmulo já de muito tempo governando, também tem os erros que vêm juntos, e somando as duas coisas, você tem o quê? Um grupo de espertos que se aproveitaram nisso e ganharam a eleição. Você veja, o próprio ex-presidente veio aqui dizer que ia metralhar a gente, e teve gente que ficou do lado dele, eu nunca tinha visto essa figura. E um discurso assim... De ódio. Vou metralhar. Então, de ódio, gente. E tinha gente que trabalhou com a gente, que se beneficiou 8, 10, 20 anos com a gente e estava lá do lado, sabe? E se estava do lado da gente, viu algum roubo, viu alguma corrupção? Não viu, porque não tinha. Você tem falhas aqui e ali que acontece, mas isso tudo passa. É passado. Eu tô com 64 anos, agora estávamos discutindo isso, já sou avô, tenho minhas filhas, eu tenho minha vida, eu estou muito em paz. Agora, o que eu não me conformo é o Acre está andando para trás. A quantidade de gente que foi para Paraíba embora, e foi agora. A quantidade de gente que foi para Santa Catarina, a falta do Acre perder o protagonismo que tinha. E cadê os senadores? Cadê os deputados federais? Não estou aqui falando todo mundo, não. O senador Petecão está ajudando a gente agora, tem deputados que estão ajudando a gente, eu até agradeço. Mas o Acre, hoje, eu acho que tem assim... Não, hoje não. Do governo passado, que eles ganharam tudo, tinham tudo na mão, elegeram todo mundo, e cadê as mudanças? Eu, na minha época, fui trabalhar com o Fernando Henrique, que era brigado o PSDB com o PT, e depois o Lula me ajudou muito. E eu acho... Essa postura, você falou do Fernando Henrique, essa postura pelo menos é o que a gente está vendo aqui, desse relacionamento do governador Gladys Cameli com o governo federal, o próprio presidente Lula, ali se estabelece uma certa conexão. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que assim, primeiro eu sinto que o governo do Acre hoje não tem um time coeso, mudou demais secretários, tem gente com boa intenção, tem gente que eu gosto, que eu vejo que é esforçado, mas é muito ruim, porque a crítica vem dos próprios aliados, que o governo não consegue executar as emendas que eles colocam. Isso é muito sério, devolver dinheiro. Na minha época, eu tinha quase 1000 convênios, e era dinheiro a fundo perdido, e foi disso que a gente fez essa mudança toda no Acre. Qualquer via que você pegar aqui saindo do Estado, duplicada, foi feita. Por exemplo, senador Guiomar. Então, nós duplicamos para o senador Guiomar, tudo. A BR-364 nós duplicamos, a saída aqui para Porto Acre nós duplicamos, a Ceará nós duplicamos toda, o Edson Cadastro tinha começado lá a fazer, nós fizemos esses parques do Tucumã, Via Verde toda. O governador Cadastro fez aquela duplicação da Dias Martins, né? Da Dias Martins eu peguei, aí abri tudo, era muito precário ainda. A Via Chico Mendes atolava caminhão. Então foi na minha época, fizemos essa Via Verde toda, só que o pessoal não lembra. Na minha época, nós botamos a faculdade, a universidade, com curso de nível superior nos 22 municípios, formamos todos os professores do Estado, todos das prefeituras e gente da sociedade. Graduados, né? Tinha que ter uma graduação para poder ser professor, né? Porque quando eu assumi, além de não receberem, ter o péssimo salário, nós tínhamos 2.000 professores leigos. O pessoal fretava ônibus para ir fazer um curso, para pegar um título lá em Minas Gerais. Eu falei, não, fiz um convênio com a UFAC, pagamos e a UFAC deu aula e formou todo mundo no Acre, o único estado do Brasil que teve isso. Sabe, construiu o Hospital do Idoso, que agora tiraram até o nome, o Hospital do Câncer, o Hospital da Criança aqui, a Fundação Hospitalar, que acho que na época do Flaviano ele fez um trabalho, eu peguei e fiz as enfermarias grandes. Ampliou, né? Funcionava muito bem, construiu pronto-socorro, com UTIs, que não tinha UTI no Acre. Fiz o Hemoacre, a transmissão de sangue era de braço para braço, transmitindo doença. Aí o Hospital do Juruá, o Hospital de Tarauacá, o Hospital nos municípios pequenos, as BRs, Estrada do Pacífico, a BR-317, todinha asfaltamos. E a BR-364 nós cuidamos, todo ano a estrada abria. Então, se eu fosse realmente falar isso, é uma transformação enorme. E nas cidades, todo município tem uma avenida importante que foi feita na minha época. Avenida Cis Brasil, Avenida Brasil em Sena Madureira, ali no Bujari, aquela duplicação com o parque também, em Capixaba que tem, em Epitaciolândia, em Brasileia, e aí em Cruzeiro do Sul, a Manso Lima, aí Feijó, Tarauacá. Então, graças a Deus... Aqueles 8 anos de governo, né? 8 anos só de governo. Foram 8 anos, não foram 20 nem 30 não, estou falando dos 8 anos. E o programa também nosso na área rural, na área florestal, esse distrito industrial era fechado aqui do lado de cá. Botei polo moveleiro, botei para funcionar e construí todo aquele distrito novo lá no 2º distrito, onde a gente duplicou. Aquele distrito industrial, comprei o terreno do Wilson Barbosa,
fizemos um baita distrito. O Acre vivia o tempo de prosperidade, exportava na minha época a mesma coisa que está exportando agora, 20 anos depois. Interessante a tua resposta, eu estava quieta aqui ouvindo, porque uma pessoa me disse, Astério, eu gosto de ser entrevistado por você, porque você deixa falar à vontade e o telespectador não, mas eu não posso demorar muito, não, senão fica ruim para o pessoal. É interessante que a história está contando, a gente está lembrando aqui do passado, e eu fiz isso com o Bocalon e faço com quem vem aqui. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam os seus representantes. Porque, muito embora você não esteja no mandato eletivo, mas isso não quer dizer que não é um líder político. Isso, e era tão bom, por isso que ele falou assim, o povo do Acre reconheceu. A gente elegia a maior parte dos deputados, o PT tinha 7 deputados estaduais, o deputado Polan, que é conselheiro hoje, estava lá, a gente elegia o presidente da Assembleia, que era o Petecão, nós elegimos a Marina, senadora, desde quando eu fui prefeito uma vez, reelegemos a Marina, o Tião foi eleito também, reelegemos o Tião, elegemos até Geraldinho, que depois nos traiu, nós elegíamos. O Binho foi o governador, né? O Binho foi eleito governador, nunca tinha sido candidato, porque o povo reconhecia... É verdade que o Binho não queria ser e foi para cumprir um propósito? Porque o Binho foi um governo assim bem diferente, político assim ele não fazia, aquela política... Mas foi um grande governador também, porque ele é da escola minha de administração, nós fomos fazer curso, fomos nos preparar, a gente lia muito, a gente planejava, fazia o planejamento estratégico. Para governar? Para governar, o Lula me conseguiu vários cursos, antes de eu ser prefeito, fui fazer curso com os alemães, fui fazer curso com Oscar Motomura, com o pessoal todo. Quando eu fui governar, eu sabia montar equipe, sabia fazer planejamento estratégico, sabia como fazer o monitoramento das ações do governo, e o nosso time era isso. E o Binho era peça-chave desse processo, porque ele era o secretário de Educação. Então, no governo, a escola, nossa, o time funcionou muito melhor. E aí, na época, eu fui perguntar se a Marina queria ser candidata ao governo, porque ela estava ministra do presidente Lula. Eu fui perguntar a ela, lá em Brasília, todo mundo, e ela falou, não, eu não quero, vou seguir aqui. E o Tião queria ser, aceitava ser, mas o Tião não podia, porque era meu irmão. Né? A Constituição não permite. E aí, como a Constituição não permitia, o Tião aceitava. Aí eu falei, o Binho disse, eu não quero nem ouvir falar. Eu tive que falar com o Dom Moacir, e ele não queria de jeito nenhum. Amigo, estudamos juntos. E olha, nós elegemos o Binho no primeiro turno, e ele fez um grande governo, dando sequência ao que eu fazia, né? Depois o Tião também ganhou, e aí o Tião também teve uma má sorte. Ele fez 4 anos muito bom, depois veio crise de impeachment, crise econômica, isolamento do Acre com a cheia do Madeira, foi uma confusão e já tinha esse ódio contra o PT se criando e terminou que muita gente acreditou. Que eu espero hoje que as pessoas digam, o Jorge está aí, segue no Acre, a família dele está aí. Será possível que não dá para tirar as mentiras, o ódio que estava aí, de que eu era isso, que era dono daquilo outro? Não. Sou igual a todo mundo, sempre trabalhei muito, sempre tive uma boa remuneração e cuido da minha família, cuido da minha vida. Mas o Acre é minha história, está tudo aqui. E gosta do Acre? Adoro, está lá meu café, tem uma plantaçãozinha que eu tenho com meu pai há 20 anos, uma colônia. É no Bujari, né? Não, é aqui no... Ele não tinha uma terra no Bujari? Mas o papai sempre, quando chegava na eleição, ele vendia. Aí eu comprei essa área para ele há 20 e poucos anos, e lá a gente plantou uma floresta, agora eu tenho um pouco de café. É a história nossa que está aí. E se minhas filhas moram aqui, se minhas netas moram aqui, e se minha história está aqui, é aqui minha terra, e é aqui que eu quero fazer. Por isso que eu ainda quero, de algum jeito, se o povo quiser, se for necessário, ajudar o Acre. Agora mesmo, como parte do governo do presidente Lula, eu tenho um plano aí de ver se eu ajudo esse ano e nos outros 2. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a Apex, porque vamos para o terceiro bloco aí, gente. Olha, muito obrigado para você que está participando do programa aqui. É muita história para contar. Depois a gente volta. Já.